nossos desejos possam ser transformados em ações em cada um dos dias de nossas vidas. Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez pedindo o teu auxílio para que em mais uma noite possamos conversar como amigos e como irmãos. As melhores formas que podemos utilizar nesta caminhada para encontrarmos a harmonia, o equilíbrio e desta forma conseguirmos colocar em prática todos os seus ensinamentos. De forma gradual e compreendendo os nossos limites, mas sabendo que é no seu exemplo que encontraremos a melhor forma de crescermos e de nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Mestre Jesus, mais uma vez, que assim seja. Que assim seja. Bom, gostaria primeiramente de apresentar a nossa equipe de hoje, né? Porque esse trabalho é feito coletivamente. Nós temos o nosso moderador, que é a Adriana. As perguntas vão ser dirigidas a ela e ela vai fazer e me interromper quando eu estiver indo por caminhos tortos. A Marcela é o apoio, ela tem essa função também de complementar e esclarecer o que eu estiver falando. A Jane é o apoio técnico. Quando o negócio estiver brabo, ela derruba todo mundo e pronto. E a gente volta, né? E todos vocês que vão contribuir para que a gente tenha um aprofundamento desse tema hoje, que é um tema que me assombrou durante séculos, eu posso dizer, que é a tal da porta estreita. Eu vou ler o que a Bíblia diz, para depois a gente conversar sobre esse tema. Ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Eu estiquei um pouco para o versículo 15, no final vocês vão entender por quê. Bom, essa porta estreita, ela assombra a humanidade desde que isso foi escrito, né? Se a gente for ler o texto da Bíblia, ele é bastante contundente, dizendo que existe uma porta larga, em que todos passam, e uma porta estreita, que quase ninguém consegue passar por ela, ou ninguém consegue passar por ela. O que são essas portas? O que é a porta larga? O que é a porta estreita? Vamos pensar que esse evangelho foi escrito alguns anos depois que Jesus se foi. E a sociedade, naquela época, tinha uma conformação bem mais, como eu posso dizer, bem mais selvagem do que tem hoje. Ainda vigia, em muitos casos, o olho por olho, o dente por dente. E você falar em compreensão, amor, caridade, foram palavras tão fortes e tão diferentes que levaram Jesus à cruz. Enquanto se estava pregando que a morte para os ofensores, um regime rígido, não havia problemas naquela sociedade. Quando Jesus trouxe uma mensagem diferente, quando Jesus trouxe uma mensagem de amor, desestruturou completamente os valores daquela sociedade. E aí, o Evangelho, ele foi escrito naquela época. E a cada geração, a gente deve dar uma interpretação atualizada para ele, né? Então, o que era a porta estreita naquela época e o que era a porta larga naquela época? A porta larga eram todas as crendices anteriores. Era tudo que se acreditava anteriormente. E a porta estreita era o caminho novo oferecido por Jesus. Por que ela é estreita? Porque ela estava começando a ser trilhada.
Quando você começa a abrir um caminho, vocês já viram um caminho numa grama? Pensem num gramado. Aí fazem uma igrejinha do outro lado do gramado. Quando as pessoas começam a caminhar por aquele gramado e vão fazendo o caminhozinho, no início esse caminho é estreito. Com o tempo, quanto mais pessoas forem passando pelo caminho, ele vai se alargando. Esse caminho, essa porta estreita, era justamente as palavras de Jesus. Os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, renovando o Evangelho, era uma porta estreita. Pensem, se você se deparava com uma mulher adúltera, o que há... Só um minuto, gente, minha bateria está caindo do microfone, eu vou ter que mudar o negócio aqui, senão não vai funcionar. Antes que ela caia, me deem um minuto, por favor. Desculpem, eu não pensei nisso. Vocês estão me ouvindo? Tá? Ah, que bom. Bom, a porta estreita, então, era justamente os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque a porta larga era tudo que era conhecido. Eu estava dando exemplo para vocês de como se tratava uma adúltera na época. Né? A adúltera era tratada com apedrejamento. Era muito mais fácil para as pessoas que estavam naquele momento, naquela situação, apedrejarem qualquer pessoa que passasse, não era? Do que simplesmente elas compreenderem e tratarem com carinho, acolherem aquela pessoa que porventura tivesse errado. O que é mais fácil de fazer é a porta estreita. Não, desculpa, é a porta larga. Por quê? Porque eu vou passar, eu vou fazer com mais facilidade. A porta estreita é justamente aquela que eu preciso conhecer o novo caminho para chegar lá. Dessa época, há quase 2000 anos em que o Evangelho foi escrito, em que Jesus viveu, até agora, nós temos um grande percurso. E aí nós precisamos de pensar e atualizar o que é a porta estreita e a porta larga hoje para a gente. Se a porta estreita é realmente a mais difícil de se passar, ou se ao contrário, é justamente a mais fácil. Por quê? Depois de 2000 anos, nós já conhecemos os ensinamentos de Jesus, não conhecemos? Alguém pode falar que diante de uma situação que encara no dia a dia, não sabe o que Jesus faria? Se você encontra com uma pessoa em necessidade, qualquer que seja, qual é a ação que Jesus faria? Não é procurar ajudar essa pessoa da forma que lhe fosse possível? Olha só, eu não estou dizendo ajudar a pessoa da forma que ela gostaria. Eu estou dizendo ajudar a pessoa da forma que é possível. Então, como a Adriana colocou inicialmente, se nós não temos condições de contribuir para uma pessoa que está em necessidade, nós podemos levar essa informação para um terceiro, que possa levar para outro terceiro, que possa ajudar de alguma forma. E se a gente não tiver nem como fazer isso, nós sempre podemos voltar uma oração para essa pessoa. É uma coisa difícil de fazer? Essa é a porta estreita que nós estamos falando hoje. Qual seria a porta larga? Eu simplesmente fingi que não vi a pessoa. Eu posso fazer isso 2000 anos depois que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo? Não tenho, não posso falar isso. Não é? Talvez a porta ainda seja estreita e a porta larga ainda devemos compreender que a porta larga, ela possibilita que a gente tropece muito.
que a gente encontre caminhos mais tortuosos, caminhos mais diferentes. Porque uma porta larga, ela permite que você faça diversos movimentos. A porta estreita, não. O caminho reto, como se chama, ele é bastante determinado. Ele é bastante claro. E nós temos um caminho reto. Nós temos os ensinamentos de Jesus para seguir. Então nós não precisamos mais nos torturar com essas duas portas. A porta larga e a porta estreita. Mas aí você diz, bom, eu já passei muito pela porta larga. Eu já não dou conta mais, eu não sei mais como chegar na porta estreita, eu vou desistir. Por quê? Quem aqui que está me ouvindo hoje, que está participando, nunca passou pela porta larga? Quem nunca fez escolhas que não sabiam que estavam em conflito com as palavras de Deus? Ou, mesmo sabendo, não tinha ainda como fazer uma escolha diferente da que fez? Que construção nós fizemos ao longo desse tempo todo que nós estamos encarnados aprendendo? Quais foram os aprendizados que nos levaram à porta estreita ou à porta larga? Não é mesmo? Então, quando nós falamos em portas, nós estamos falando em escolhas. Qual é essa escolha? O que que nós pedimos? O que que nós podemos fazer diferente para passar pela porta estreita? E melhor, por que que a porta estreita é mais fácil do que a porta larga? Essas perguntas vocês vão responder para mim durante a nossa conversa. Jane, se tiver alguém que quiser perguntar, você fique à vontade. Eu não... Hã? Você que está aparecendo grande na minha tela. Marcela? Porque Isso, eu sou Marcela. moderadora hoje é a Adriana, Charles, mas de qualquer forma, você disse pra gente algumas coisas, acho que colocou todo mundo para pensar, mas sua voz ficou mais nítida agora, ficou bonitinha. Jesus disse em algum lugar, João, eu sou a porta, né? Uhum. Se alguém entrar por mim, vai, né? Aí tem todo o contexto do que ele disse. Aí eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, se então estaria esse pedaço, essa passagem, estaria bem ligada àquela parte em que Jesus convida a gente a abandonar tudo que a gente tem e segui-lo. No caso, seria, para entrar na porta estreita, eu teria que abrir mão dos meus vícios, dos meus sentimentos não bem trabalhados, como orgulho exacerbado, egoísmo exacerbado. Seria mais ou menos nessa linha. E você trouxe para a gente de uma forma muito suave, que a porta estreita ela não é tão difícil, não é tão inalcançável. E eu acho assim, não sei se só sou eu, mas eu falei, nossa, isso para mim tá um pouco distante ainda, porque eu ainda estou muito apegada às coisas que eu aprendi aqui materialmente falando. Então, seria o caso de eu trabalhar melhor os meus sentimentos? Você trouxe essa facilidade no sentido de dizer que nós já temos capacidade de trabalhar melhor os sentimentos e reconhecê-los em quais que eu consigo e posso melhorar? Seria isso? A intenção é dizer que não é essa dificuldade toda que colocam. Você lembra quando eu falei do gramado? A primeira vez que você passa no gramado, você faz só um risquinho nele. Quando você começa a andar mais por ele, você vai abrindo um caminho que daqui a pouco fica um caminho claro. A todo momento na nossa vida, nós estamos fazendo escolhas diferentes de acordo com aprendizados que nós temos naquele momento. Então, se você hoje sabe que uma coisa que você está fazendo não está de acordo com o ensinamento de Jesus, é porque você aprendeu isso no decorrer do tempo. Até porque os ensinamentos de Jesus
foram evoluindo de acordo com a nossa capacidade de interpretá-los. Eles são um só, as leis são universais, mas com o nosso amadurecimento como pessoa, como humanidade, esses ensinamentos vêm se apurando com o tempo. Então, muitas vezes, houve já muitas pregações dizendo que você teria que se restringir ao máximo para poder passar por essa porta estreita. Na verdade, você não tem que se restringir ao máximo, você tem que expandir ao máximo os conhecimentos que você tem. Porque quando você expande tudo que você tem de bom, tudo que você aprendeu, você consegue passar tranquilamente pela porta. Você não consegue quando você tem arestas. Sabe o que é arestas? Quando você tem um monte de pontas que vão te segurando para você passar pela porta. E essas pontas nada mais são do que aprendizados que você está tendo. Com o passar do tempo, esses aprendizados vão nos moldando de forma que fica muito mais fácil a gente se movimentar nos ensinamentos de Jesus. Você queria perguntar? Então, essas portas estreitas seriam todos os ensinamentos que eu passei até aqui? Quando eu concretizo um aprendizado, significa que eu passei pela porta? Então, seria mais ou menos isso, pelo que você trouxe agora? Quando você conseguiu absorver um aprendizado, nós podemos dizer que ficou mais fácil de você passar pela porta. Porque, como você disse, a porta são os ensinamentos de Jesus. Cada vez que você tem um aprendizado, você se movimenta melhor por esses ensinamentos. E a porta, ela fica mais confortável para você passar. É como se você tirasse uma aresta e você passasse tranquilamente. Tá? Alguém mais? Adriana? Jeane. A Jeane quer perguntar. Vamos lá, Gê. Esse exemplo que você deu do caminho no gramado, eu achei maravilhoso, né? Porque quando você colocou, eu entendi que um caminho, por mais que ele pareça não existir, quanto mais eu tento trilhá-lo, mais eu consigo vê-lo. Então, ele vai se tornando largo. Seria mais ou menos isso, né? Sim, vai se tornando Então, mais fácil. então seria a questão da experiência. Quanto mais eu pratico, mais larga a porta me parece. Quanto mais eu aprendo. Vamos trocar experiência por aprendizado. Porque eu posso fazer e não aprender. Posso ter a experiência de fazer, mas não ter apreendido o caminho. Uma coisa que eu queria perguntar é que a gente sempre vem com essa ideia da porta estreita e porta larga com a questão, né, de que, com aquela história como você colocou, de que a porta estreita era muito difícil. E dentro até do que você colocou, e eu também já tinha percebido isso, que essa questão de ser difícil ou não, trabalhosa ou não, isso é uma questão muito de percepção nossa. E eu acho que a gente até tem que se policiar com relação a isso, porque muitas vezes tem pessoas que conseguem trilhar por essa porta estreita com uma facilidade muito grande, devido a todo o aprendizado que já conseguiu angariar, que ele não vê como difícil, né? Ele vê como sim, muito fácil. Por quê? Porque para ele é fácil, porque ele já conseguiu, já angariou todo esse aprendizado. Então, como a porta estreita ou porta larga, isso é muito a percepção de cada um, de acordo com o que já aprendeu, né? Aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente compara. Pô, é muito fácil passar por aqui, como é que você não consegue? Né? Isso é uma visão individual, né? Sim, mas se você usar essa frase que você usou, é muito fácil passar por aqui, como é que você não consegue? Você não está passando pela porta estreita. Né? Porque essa porta estreita, ela é facilitada justamente pelos ensinamentos de Jesus. Toda vez que eu ando ou tento atravessar a porta sem seguir esses ensinamentos, muito provavelmente eu estou na porta larga. Sabe? E é isso que eu gostaria de frisar quando eu li o versículo 15. Né? Nós temos hoje uma das maiores dificuldades da interpretação das palavras de Jesus é justamente por causa da vaidade.
e daqueles que fazem questão de dizer que são os donos da palavra e da interpretação dela. Ninguém é dono da palavra. O único dono oficial, melhor, o porta-voz da palavra de Deus foi Jesus. Ninguém tem procuração para alterar as palavras dele. Ninguém tem procuração para dizer para qualquer um o que deve e o que não deve ser feito. Nós, como filhos de Deus e seguidores de Cristo, podemos acolher nosso irmão e perguntar a ele: olha, você entende que o que você está fazendo está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Por quê? Deixar que ele faça a sua interpretação e o seu aprofundamento do que sejam as palavras de Jesus. O que nós podemos levar é uma ponderação do que nós conhecemos até agora. Mas eu nunca poderia falar para alguém que isso é certo ou errado de acordo com as palavras de Jesus. Porque a porta estreita tem a largura de cada um. Não é a minha que vai ser estreita para a Jeane. Você imagina, a da Jeane vai ser estreitíssima para mim, que sou bem mais gordo do que ela. Né? Então, a medida é de cada um, e a gente não pode perder essa percepção. Tá? Por isso que é importante a gente filtrar tudo que nos é trazido, para ver se está de acordo com o que nós já conseguimos compreender e agregar o nosso conhecimento àquilo que está sendo trazido. Né? Adriana, você pediu para falar? Pois não? A Ilonka, ela fez a seguinte pergunta: como passar pela porta estreita carregando os bens materiais? O apego ao material não nos impede de passar por essa porta? Bom, a Ilonka trouxe um excelente exemplo, porque imagina eu passando pela porta da Ilonka, se fosse só matéria. Não teria jeito. Obrigado, Ilonka. Né? Gente, bens materiais, eles nos servem na matéria. Não é? Então, nós podemos usar eles da melhor forma possível enquanto nós estamos na matéria, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se nós usamos os nossos bens materiais de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós estamos passando tranquilamente pela porta estreita. Agora, se a gente se agarra a esses bens materiais contra os ensinamentos de Jesus, a gente vai estar muito inchado e a porta não vai nos caber, porque a gente vai estar segurando muita coisa. Vocês lembram um trecho da Bíblia que diz que dai a César o que é de César? Você falou muito bem sobre isso. Né? A matéria tem que ser vivida na matéria. E o espírito vive num mundo maior que ultrapassa a matéria. A gente tem que distinguir o que é apego a bens materiais e o que é viver bem na matéria. Muitas vezes, uma pessoa que não tem nada é apegado. E uma pessoa que tem muitos bens materiais não tem apego nenhum. É como você lida com isso que importa. Porque você pode ter muitos bens materiais e seguir plenamente os ensinamentos de Jesus. E ajudar aqueles que precisam de matéria para crescer. E você pode não ter absolutamente nada e se apegar ao nada e não ajudar nem a você nem aqueles que precisam. Tá? A matéria é importante na matéria. Então vamos fazer com ela o que nós acreditamos ser os ensinamentos de Jesus. Passou a matéria, elas ficam aqui para quem quiser delas usufruir, porque nós vamos seguir o nosso caminho de luz. Sabe? E aí nossa porta vai ser sempre estreita, porque vai estar de acordo com o ensinamento. Está respondido? Posso fazer outra pergunta? Sim, por favor. O que Jesus falou parece que vai contra os instintos dos 5 sentidos. Somos espíritos que tivemos que ser animalizados para depois viver como espíritos. Seria como dar drogas a um drogado? Olha, essa interpretação já foi feita muitas vezes.
eu ouso discordar dela. Sabe? Nós não fomos animalizados. Nós fomos oportunizados viver e experimentar desejos diferentes para que a gente pudesse evoluir. Se a gente não tivesse essas oportunidades, a gente não teria como experimentar coisas maravilhosas. Instinto, desejo, são instrumentos para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos amar. São instintos que levam as pessoas a conviverem juntas, a criarem uma família, a possibilitarem ter cuidados com os outros. É o amor, é o desejo que faz isso. E isso é muito bom. E você pode escolher a porta estreita para isso. Você pode escolher a palavra de Deus para você criar e viver com tudo isso que é colocado para a gente. Nós não fomos, como eu diria, nós não fomos colocados à prova sem que essa prova fosse possível e fosse útil para o nosso crescimento. Né? E tudo isso que se falou contra durante todos esses séculos, na verdade, são excelentes instrumentos para eu evoluir. Sabe? Eu gostar de uma pessoa, eu gostar de me sentir importante para os outros, eu me colocar como uma pessoa até vaidosa, pode levar a algumas pessoas a desenvolverem coisas maravilhosas. Sabe? Então, vamos pensar duas vezes quando nos colocarem tudo o que Deus nos colocou como algum tipo de empecilho. Tudo o que Deus nos colocou é útil, é necessário e é bom. Basta que nós pensemos qual é o aconselhamento de Deus para nós, de acordo com a situação que se apresenta. Tá? Se nós estivermos conscientes que a nossa atitude está de acordo com o que nós conseguimos interpretar da palavra de Deus até então, eu posso ter certeza que eu estou passando pela porta estreita, porque é a minha porta de aprendizado, de crescimento. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Cristina fez algumas considerações. Eu vou colocá-las, mas não vou fazê-las em pergunta, não, se você quiser. A cada aprendizado meu em Jesus Cristo, vi a porta estreita com mais facilidade. Sem aprendizado em Jesus, a porta fica estreita e apertada. Então, utilizamos a maior, pois é por onde encontra-se os ensinamentos do mundo. É uma boa ponderação da Cristina. Né? Mas a gente sempre vai ter a possibilidade de ouvir o que Jesus quer nos dizer. E escolher esse caminho. A porta larga a gente escolhe muitas vezes quando a gente não tem coragem de admitir que a gente já tem capacidade para passar pela outra porta. Né? Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer as coisas de determinada maneira. Como a gente está acostumado, para a gente mudar, a gente precisa raciocinar. A gente precisa se adaptar a uma nova forma. E isso leva muitas vezes a gente passar pela porta larga, que a gente só percebe que é larga porque a gente já mudou nossa visão. Olha só que coisa legal. Até passar pela porta larga é um aprendizado. Porque se você sabe que você está passando pela porta larga, você sabe que você pode fazer diferente. Então é um caminho que você toma até no dia em que você fala, não, eu não quero passar mais por aí. Eu já sei e vou tentar fazer de outra forma, na verdade. Quando eu consigo fazer de outra forma, a porta que era larga, ela se transforma na estreita. Não é estreita por ser mais apertada, mas é estreita por ser o caminho correto. E quando é o caminho correto, você flui pela porta. Você não só passa, é fácil. Né? Porque você já
aprendeu a passar. Pode falar, Tena. Temos uma última pergunta por enquanto. O Fred quer perguntar. Ok. Tudo bem, Charles? Tá me escutando, né? Sim. Deixa eu te perguntar. Tem uma coisa que está aqui na minha cabecinha, dando uns pinotes, porque, assim, essa passagem, né? Eu entendo a visão que você está trazendo, mas ela traz, assim, uma série de desdobramentos disso daí. Então, o primeiro pinote, eu ia explanar demais, mas não vou explanar. O porquê a gente está valorizando tanto o tamanho da porta? E necessariamente eu vou ter que passar aquela porta? Legal? E o segundo? Vamos por partes. E o Posso segundo? falar? Pode, deixa eu só fazer isso, porque aí você vai juntar. Ok. Para eu atravessar aquela porta, eu tenho que seguir só os ensinamentos de Jesus? Gente, não me levem a mal, mas eu preciso de perguntar desse jeito, tá bom? Ok. Primeiro, a porta estreita não necessariamente é mais difícil de ser passada. O que se chama de porta estreita é o caminho que vai te levar a uma evolução, que você vai passar sem ter arestas para serem trabalhadas. Sabe? Você não vai agarrar na porta. Ao contrário do que se pensa, a porta estreita não é a porta mais difícil. Mas a porta estreita é o caminho do ensinamento que a gente tem. Tá? A gente fala ensinamento de Jesus porque nós somos todos cristãos. Quem está aqui hoje é cristão. Então, nós falamos ensinamentos de Cristo, de Jesus, por conta disso. Está muito claro para nós que não só Jesus trouxe os ensinamentos do Pai, mas outras pessoas que decidiram e encamparam esse mistério, este ofício, também trazem a mesma mensagem para aqueles que conseguem ouvir da forma que eles trouxeram. Então, eu falo nos ensinamentos de Jesus porque eu tiro por base que todos nós que estamos aqui hoje somos cristãos. Se eu estivesse no Oriente, provavelmente eu usaria os ensinamentos de Buda. Se eu estivesse no Oriente Médio, provavelmente de Maomé. Tá? Eu trago de acordo com o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Né? E por ser cristão, eu lembro muito que essa pregação da porta larga e a porta estreita sempre foi direcionada para o material. A porta larga seria o material e a porta estreita seria o espiritual. Mas eu digo a vocês, tudo é espírito. Tanto a porta larga quanto a porta estreita se refere ao espírito, ao caminho que o espírito pode seguir. E o material é um instrumento que nós temos para desenvolver o espírito. Então, não existe essa dicotomia que tanto foi pregada entre a matéria e o espírito. Nós somos uma coisa só. Só que o espírito, ele continua. E a matéria, ela fica para ser utilizada por outros. Pode continuar. Fred? Ei, você sabe por quê? Eu achei legal aquele exemplo inicial que você deu dos caminhos, sabe? Eu tenho uma porta e eu tenho que trabalhar para chegar até ela, porque tem muita gente que quer chegar à porta sem ter muito trabalho também, sabe? Esse trabalho é inerente a gente. Mas para chegar até essa porta, eu posso trilhar vários caminhos diferentes. E ao longo desses caminhos, eu vou ganhando experiências e aprendizados que me mostram, dentro desse leque de caminhos que eu já fiz, qual é aquele que pode ser o melhor. E ainda por cima sendo modificado. Por isso que eu te perguntei, sabe? Fred, hoje tento não dar muito valor à porta, ao tamanho dela. Né? Mas eu tento visualizar assim, os caminhos que eu tenho que trilhar para chegar até ela com mais segurança. Como você estava falando aí. Obrigado pelo esclarecimento, viu? A porta é uma alegoria, Fred. Eu digo que todos nós vamos chegar a Deus.
Cada um vai seguir o seu caminho próprio para chegar a Deus. Vai passar tantas portas quanto forem necessárias, mas nós vamos chegar. O que nós não podemos hoje é ficar ligados, parados, em concepções antigas que nos amarram e nos impedem de atravessar a porta, sabe? Por isso que eu estou fazendo questão de desvincular a questão de matéria e espírito, porque até hoje se falou que a porta larga seria a porta da matéria. Mas tem muitas pessoas que são ligadas à matéria, que têm bens materiais, mas que não deixam de trabalhar os valores de Jesus nisso. A gente tem que desmistificar isso. Sabe? O que eu tenho que fazer neste mundo é conseguir trilhar um aprendizado nos ensinamentos de Jesus ou de qualquer outra pessoa que eu siga, qualquer outro grande mestre que eu siga. Mas eu não posso deixar de viver a vida que eu escolhi viver para me desenvolver, que é a vida encarnada. Tá? Então eu tenho que me desenvolver em todos os planos, e o caminho vai ser seguido por aqui. Gente, nós resolvemos encarnar para poder desenvolver o nosso espírito aqui na Terra, aqui na matéria. É a matéria que nos ajuda a fazer isso. E quando eu separo matéria de espírito, muitas vezes eu estou deixando de aplicar os ensinamentos de Jesus que eu poderia, justamente porque eu pretendo separar essas duas coisas. Tá? Mais perguntas? Pode fazer, Adriana. A Blanca perguntou assim: a gente passa pela porta diariamente ou só ao final quando desencarnamos? Existe juízo final na visão da doutrina espírita? Elonca, eu acho que nós passamos por essa porta diariamente, minuto a minuto. Porque, minuto a minuto, nós escolhemos qual o caminho a seguir. Nós escolhemos se nós vamos seguir os ensinamentos do Mestre ou se nós vamos seguir o que nós entendemos que é mais adequado naquele momento para nós, com tudo que isso traz junto. Então, essa porta, ela é passada minuto a minuto. Tá? Quando nós desencarnamos, também é uma porta, porque também é uma escolha no desencarne. Né? Eu escolho aceitar pacificamente e de acordo com os ensinamentos de Jesus, que esse corpo vai ficar aqui, eu vou continuar meu caminho, eu vou continuar meu trabalho do outro lado. Isso também é uma escolha. Tá? Então, a todo minuto, eu entendo que existe essa escolha. Eu não tenho conhecimento de juízo final na doutrina espírita, mas aí eu peço ajuda à equipe, se tiverem esse conhecimento, que tragam. Né? Porque como a gente acredita que tudo vai se renovar sempre, as oportunidades e o caminho continua, né? Eu ouso dizer que nosso juízo final é apoteótico, porque é quando nós vamos virar luz e nos juntar a Deus novamente. Então é uma maravilha. Mas eu acho que eu estou um pouquinho distante dele ainda, então eu continuo nessa nossa lida. Tá? Mais alguém? Essa pessoa, ela fez a pergunta antes de você falar sobre a desvinculação da porta ao plano material e espiritual, tá bom? Ok. Eu não sei se entendi. A porta larga me levaria à perdição, pois muitos entraram por ela. Se as pessoas mudarem para melhor e acreditarem na mudança, entraria na porta espiritual / a estreita, pois estaríamos nos lapidando para entrar? Podemos dizer isso, né? Com as reticências que eu coloquei entre material e espiritual. Porque muitas vezes se usa que a porta larga é a material e que você não deve passar pela material, porque por muito tempo se condenou a matéria. Se condenou o ser humano como criação de Deus, né? Nós somos criação divina. Então, como criação divina, nós podemos passar inteiros pela porta estreita. Como criação divina, todas as portas nos cabem.
né? É matéria, é espírito, é tudo que nos foi colocado à disposição para o nosso crescimento. Tudo que nos foi colocado à disposição para o nosso crescimento. Então, nosso foco é o crescimento. Nosso foco é a evolução. Nós evoluímos como matéria e nós evoluímos como espírito. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Quem estava reencarnado há 500 anos precisava comer muito mais do que come hoje. E precisava de uma comida muito mais pesada. Nós que estamos encarnados hoje, precisamos de uma comida mais leve. Nós não aguentaríamos comer um alce todo o almoço ou todo o jantar, porque senão a gente não daria conta. Isso é uma evolução da matéria. A matéria também evolui. Tá? E nós utilizamos a matéria de acordo com a nossa evolução. Então, o espírito e a matéria andam juntos. Quando nós desencarnamos, nós não somos só espírito. Nós também temos o perispírito, que ainda é matéria, nós ainda precisamos dele. Então, vamos desmistificar essa cisão entre matéria e espírito. Nós somos um só. Alguns momentos nós usamos uma roupa, outros momentos nós usamos outra roupa, mais adequada para o momento em que nós estamos atravessando. Mas se nós estamos usando a matéria, é porque ela é útil para o nosso crescimento. Nós não podemos desprezar isso. Porta larga é aquela que está em desacordo com os ensinamentos de Jesus que eu conheço até agora. A porta estreita é aquela que está de acordo com os ensinamentos de Jesus que eu conheço até agora. Só isso. Mais alguma ponderação? Pode falar. Antes de fazer a outra pergunta, tem também a ideia que nós precisamos, já podemos fazer uma desmistificação da palavra perdição, né? Que a porta larga nos leva à perdição. Eu acho que hoje a gente já consegue também fazer uma desmistificação dessa palavra, você não concorda? Hoje eu já não sei mais o que significa perdição, Adriana. Durante os séculos, minha ideia de perdição foi mudando, sabia? E muitas coisas que eu achava que era perdição, hoje eu vejo que são instrumentos maravilhosos de aprendizado e de mudança, né? Você nunca poderia saber o que é a sensação de estar empanturrado se você nunca tivesse comido demais. E sabendo que você está empanturrado, você sabe que você não pode comer demais. Isso é um aprendizado. Isso seria um dos pecados capitais, a gula, né? Que ao longo do tempo nós entendemos que nós podemos lidar com ele, que ele não precisa nos levar à perdição. Então, perdição hoje pode ser igual ao inferno. Está desatualizado, o Papa já disse que não existe, mas em determinado momento foi útil para um estágio histórico que se vivia, né? A porta larga não é a perdição. A porta larga é a ignorância. Se nós procuramos aprender, nós vamos aprender, inclusive com aquilo que muitas vezes chamavam de perdição. Mais alguma? Vamos lá. Perguntaram, será que a porta larga, uma hora é fechada? Não sei. Não sei. É difícil de dizer. A porta larga, ela pode ser fechada no momento que ela não está mais adequada para nós. Mas ela não vai ser fechada pelo outro. Ela vai ser fechada por você. Cada vez que você resolve que você não quer mais passar por aquele caminho, ela é fechada. Você já não faz mais. Tá? Você segue por aquele que você acha mais adequado. E isso acontece todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente fecha uma porta que a gente já acha que não é mais adequada para nós e abrimos outra que é mais adequada, que está mais de acordo com o nosso aprendizado. Então, voltando à pergunta da Ilonka, diariamente as portas são fechadas e abertas, por escolha nossa. Não são fechadas na nossa cara.
Mais alguma? Poderíamos concluir que isso seria a saturação do mal em nós? Existe bem sem o mal? Se não existe bem sem o mal tem uma função. Assim como não existe luz sem que haja escuridão. O mal não seria só uma escolha que a gente entendeu equivocado? Mas que naquele momento era o que a gente sabia e conseguia fazer? Por que eu digo isso a vocês? Muitas pessoas se torturam por terem sido, entre aspas, más. E acham que o mal não comporta o bem. Eu entendo que o mal e o bem são só energias que me fazem me sentir bem ou me sentir mal. E como energias, elas não se exaurem em si. Elas são forças que são trabalhadas de acordo com as minhas escolhas. Vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito. Saulo, quando perseguia os cristãos e os matava, tinha plena certeza que estava fazendo o bem. Ele só soube que ele não estava fazendo o bem no momento em que teve a revelação e viu com outros olhos. E aí, ao invés de perseguir os cristãos, ele se tornou um cristão e passou a ser perseguido. Aos olhos de Saulo, agora Paulo, ele estava fazendo bem. Aos olhos dos seguidores anteriores dele, ele tinha virado uma pessoa má. Então, o que é o bem e o que é o mal? Aos olhos que veem. Né? Agora, eu tenho sempre como escolher, como eu disse para vocês, o que seria que Jesus falaria para mim neste momento? Pegando o exemplo de Saulo, novamente. Quer eu fosse cristão, quer eu não fosse cristão, no ano de 2020, Jesus me falaria, você não tem o direito de matar ninguém. Ele feito o que tivesse feito, ele fazendo o que faz. Essa é a porta estreita. Esse é o ensinamento que Jesus me traz. Então é por ele que eu tenho que seguir. Sou capaz de seguir? Não sei. Só vou saber no momento em que eu estiver nessa escolha. Tá? Mas o caminho eu já conheço. Jesus me trouxe esse caminho. E como eu conheço, eu não posso olvidar, eu não posso esquecer dele quando eu tiver que fazer minha escolha. Ficou claro? Mais alguma? Eu só tive uma dificuldade quando você falou que mal e bem seriam energias. Eu tive essa dificuldade de conseguir entender isso, porque a partir do momento, pelo menos hoje, né, a minha visão de mal e bom, mal e bem, seria a ideia da minha ignorância, de eu ainda não saber o que é certo, o que é errado, ou ainda não compreender que realizar determinada ação pode trazer tal e tal prejuízo, entende? Mas não como energia, talvez como uma forma de você encarar aquela situação. Compreende? Eu fiquei um pouco confusa nisso. São formas de se ver. Uhum. Eu vejo nitidamente como uma massa de energia que se movimenta em determinada direção. Ela se movimenta de uma forma que pode causar dano, e aí eu chamaria de mal, ou ela se movimenta numa forma que pode causar um crescimento, aí eu chamaria de bem. Mas é uma... Ficar um pouco mais fácil, a gente poderia falar sobre consequências? Essa força energética seriam as consequências? Ou não? Não, porque a força é a mesma. Eu uso essa energia para fazer tanto de uma forma como de outra. De uma forma,
ela vai me trazer marcas. E o mal, na verdade, são as marcas do que os meus atos me deixam. O bem também são marcas que os meus atos me deixam, mas essas marcas me ajudam a passar pela porta estreita. E a outra, a marca do mal que eu faço, ela me impede de passar por essa porta. Mas, no fundo, todo aquele que pode fazer um grande mal pode fazer também um grande bem. Porque a força motriz do ato é a mesma. É uma escolha que você faz. É a porta larga e a porta estreita. Eu quero fazer assim. Isso está em desacordo com o ensinamento de Jesus que eu acredito. Isso vai causar um dano a outro, ou a mim mesmo. Então, isso é mal. Essa mesma energia que eu faço o ato, que eu reputo mal, eu posso usar para fazer diferente. Para passar pela outra porta. Mal e bem está no que eu decido fazer com isso. De acordo com o ensinamento que eu tenho naquele momento. É diferente. Então, eu acho que fica difícil de entender a ideia, né? Mas a gente não está aqui para simplificar, tá? A gente está aqui para raciocinar. 85 dias para a gente pensar. Exatamente. O que eu acho mais legal dessa ideia é deixar claro que não existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas que usam a energia de uma forma e pessoas que usam a energia de outra forma. No momento em que elas decidem e aprendem, elas podem fazer de forma completamente diferente. E isso que é legal. A gente não colocar rótulos. Você não é bom e você não é mau. Você só fez escolhas que te levaram a danos ou você fez escolhas que te levaram à construção. Qual que você se sentiu melhor e por quê? A construção te leva a passar pela porta estreita. O que você quer? A escolha é sua. Okay? Vamos escolher. Mais alguma pergunta? Foi dito assim, antes de mais nada, a pessoa escutou isso que você acabou de falar e ela fez a seguinte observação, que resposta dolorida, o mal ser uma referência, uma ferramenta para o bem. Eu, hein? Ótimo isso. Se o mal é uma ferramenta para o bem, então não existe mal, existem escolhas. Eu tenho que escolher o bem. É uma escolha. O mal não existe por si só, gente. Olha que coisa boa isso. O mal não existe por si só. O mal é uma criação nossa, cuja energia pode ser usada para o bem. Então eu não preciso do mal. Olha só. Sabe? É muito libertador isso. Porque até agora a gente pensa que a gente está preso numa ideia de mal. A gente não está preso na ideia de mal. O mal não existe. O mal são escolhas que nós fazemos, que nós não precisamos fazer. Mais? Pergunta. A pessoa falou assim, ele disse que a porta estreita não é difícil, mas é sim. A gente sabe que é o melhor caminho e a gente escolhe entrar por ela, mas não é nada fácil. Fácil não seria quando você está lá dentro, afinal é porque significa que você já sabe ser daquele jeito. Mas estão entrando em desespero, hein? Não, é a ideia de cada um. E a gente respeita a ideia de cada um. Tá? Eu entendo que a porta estreita ela é mais fácil porque é um caminho que está escrito. É um caminho que se você conhece os ensinamentos de Jesus ou dos outros grandes mestres, você já sabe como você deve interpretar e como você deve fazer. A porta larga não. A porta larga, ela cabe todas as ideias. E é por isso que eu peço a vocês que prestem atenção nas suas ideias.
no seu aprendizado. Sabe? Porque quando alguém de fora te fala que uma coisa é certa ou errada, você deve pensar se é certo ou errado mesmo. Se está de acordo com o ensinamento de Jesus. E não seguir o que aquela pessoa diz. Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer pessoa que diga que você tem que excluir alguém por qualquer coisa que essa pessoa tenha feito, não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Quais foram os ensinamentos de Jesus o tempo todo? Acolha. Não deixe de dizer que a pessoa pode estar equivocada. Não deixe de aconselhar que ela siga por outro caminho. Mas acolha. Não julgue. Entenda. Jesus comia com os coletores de impostos. Ele andava com as prostitutas. Por que eu vou dizer que isso é errado? Por que eu vou condenar uma prostituta, se Jesus as acolhia? Qualquer pessoa que fale diferente disso, não pode estar seguindo pela porta estreita. E o que nós temos hoje é uma grande quantidade de pessoas que se diz dono da chave da porta estreita, gente. Não tem uma chave para a porta estreita. A chave é você. É você que abre essa porta. E o primeiro passo para entrar nessa porta é você se compreender como filho de Deus e como criação divina. E como criação divina e filho de Deus, vou contar uma novidade para vocês. Vocês não são melhores do que ninguém. Mas vocês são o melhor que se poderia criar. Então, qualquer coisa que não esteja de acordo com amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, não está de acordo com as palavras de Deus. E não leva a porta estreita. Pensem nisso, por favor, quando forem fazer qualquer coisa. Tá? Não estou pedindo para vocês fazerem nada especial e que vocês não possam fazer. Eu só peço que vocês pensem. Mais perguntas? Claudine perguntou: então posso compreender que em alguns momentos da minha vida estarei na porta larga e em outros na porta estreita? Claudine, você sempre vai estar na porta larga e na porta estreita. Você vai escolher por qual que você vai passar. A cada momento da sua vida, você tem pelo menos duas escolhas. Que uma você pode chamar de porta larga e outra você pode chamar de porta estreita. A porta estreita, para mim, é aquela que você segue de acordo com os ensinamentos de Jesus. A porta larga é aquela que você segue contra esses ensinamentos. Você sempre vai ter as duas. Tá? Você escolhe. E qualquer que você escolha, você está certo naquele momento. E você pode escolher diferente depois. Tá? Mas depois que você passa pela estreita, você acostuma e você gosta. Porque você sente paz. Isso é outra coisa muito legal da porta estreita. Você sente paz. Por quê? Como nós somos essência divina, nós só estamos em paz e em harmonia quando nós agimos de acordo com o divino. É por isso que a porta estreita, ela não é mais difícil. Porque a porta estreita, ela é a nossa natureza. Próximo. Fred quer falar. Vamos lá, Fred. Tudo bem? Acho que eu vou jogar mais lenha na fogueira, tá bom? Ora. Assim, com muito respeito. Pelo que você está trazendo, eu estou ficando aqui com meus botões um pouco preocupado, sabe por quê? Porque a gente está entendendo, eu estou entendendo o que você está trazendo, concordo em gênero, número e grau. A porta estreita, ela é um pouco mais trabalhosa, mas a gente tem a referência de como fazer e deveríamos nos pôr a fazer. Mas eu vou mudar o tom da conversa assim, Charles. Cara, você sabe que eu estou ficando preocupado? Quando, então, eu tenho um jardim de sentimentos
e esse meu jardim está muito florido, não necessariamente significa dizer que eu fui para a porta estreita. Porque a flor ela pode ser um atrativo para eu me enganar, achando que os meus resultados em termos de flor, de sentimentos, estão bem, mas de repente essa flor é de uma trepadeira que está sufocando um monte de outras flores, entendeu? Um monte de outras plantinhas no meu jardim. Tá entendendo para onde eu estou indo, cara? Estou entendendo, Fred. Mas aí a gente tem um outro ensinamento bíblico que é muito importante, que é o orar e vigiar. Nossa. Tudo na nossa vida, a gente precisa de pensar sobre as coisas, né? E uma alegoria muito interessante que a Bíblia traz é o Jardim do Éden. No Jardim do Éden era tudo perfeito e maravilhoso. Você só não podia comer a maçã. E o que foi exatamente que a Eva comeu? A maçã. Né? Você trouxe a alegoria de flores, de beleza e tal. Esse é o Jardim do Éden. Tá? Mas o Jardim do Éden, eu ouso dizer, ele estava muito de acordo com o divino. Só que nós ainda não tínhamos maturidade nem crescimento para viver no Jardim do Éden. Então nós optamos pela maçã. Muitas vezes, esse emaranhado de sentimentos que nós vivemos, que por momentos nos dá a impressão de nós estarmos na porta certa, porque ele nos traz uma situação de bem-estar, essa situação, no mais das vezes, ela não perdura. E vem logo depois uma frustração e a gente vê esse jardim não tão florido, não tão colorido mais. Mas é uma etapa que a gente passa para a gente conseguir distinguir quais são as flores reais e quais são aquelas imaginárias, que a gente imagina que vai nos trazer perfume e beleza, mas que, na verdade, ela não nos traz, porque ela não é real. Tá? Então, quando a gente está numa situação dessa, e nós passamos quase diariamente por isso, nós pensamos nesse mandamento de orar e vigiar. O que é que nós estamos vendo? Isso está de acordo com os ensinamentos que eu conheço ou não? A gente não pode esquecer que Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado. Essa alegoria é muito forte também, porque nós passamos o tempo inteiro sendo tentados. A porta larga pode significar esses prazeres que você está colocando, que podem ser utilizados para eu aprender a viver e passar pela porta estreita. Ou podem ser utilizados, se eu sou apegado a eles, para me impedir de passar por essa porta. Mas nada mais são do que instrumentos de aprendizado. Eles não mandam em mim. Eu que vou aprender com eles. Mais alguém? Responde, Fred. Você está no mudo, mas eu ouvi. Obrigado. A Jeane quer perguntar. Vamos lá, Jeane. O apoio. O apoio quer perguntar. Bom que vocês estão tudo na minha telinha aqui, dá para eu ver. Vamos lá, Marcela. Nesse momento eu vou deixar a Jane perguntar, porque eu acredito que tem a ver com o que você está falando agora. Tá bom? Por favor, Jane. Porque o que acontece é quando você vê a nossa dificuldade de lidar com a forma como você está trazendo, que é uma forma maravilhosa de se ver esse trecho, esse ensinamento de Cristo. O problema, eu acho, nosso, foi quando você colocou a porta estreita é fácil. Isso dói. Isso dói por quê? Porque quando você fala que é fácil e nós lutamos diariamente para conseguir fazer, fica aquela coisa assim, mas como assim é fácil, né? E eu acho que talvez a questão que você colocou, que seja fácil, não é que é fácil, que é simples, não tem dificuldade, não tem trabalho. Eu acho que o que você colocou que é fácil é que não tem dúvida que ela é a porta e que ela é a certa, né? Isso é o que você chamou de fácil, é que não existe dúvida a respeito dela.
né? Mas que dá trabalho, dá. Que eu acho que essa foi a grande dificuldade que muitas pessoas tiveram quando você disse que a porta seria fácil. Se pudesse só falar mais um pouquinho sobre isso? Isso é muito interessante, porque eu quis dizer que é fácil mesmo. Eu quis jogar essa provocação, né? Por quê que eu digo que é a porta fácil? Gente, a porta larga é uma nhaca. A porta larga, ela é difícil, porque ela deixa marcas, ela nos deixa intranquilos, ela nos deixa pesados. Mas é a porta que nós sabemos passar. Talvez por isso ela seja tida como mais fácil, mas ela não é a mais fácil. Ela é a porta mais difícil. Não é por ela ser larga que eu vou passar fácil por ela. Eu passo por ela cheio de marcas. Eu passo por ela cheio de dificuldades. A porta estreita, ao contrário, eu vou tranquilo. Eu vou feliz. Né? É uma questão só da gente ver diferente do que foi nos colocado até agora. E a gente acreditava que a porta larga era mais fácil, porque até hoje foi dito isso. Eu estou tentando dizer o contrário. Vamos pela estreita, que é mais fácil, porque a estreita nós estamos com a mão de Jesus. Pode falar. Eu acho que aí, na verdade, a gente tem que mudar o nosso conceito do que é fácil e difícil. Isso. Essa é a questão. Né? Isso. Então, a gente tem que mudar o nosso conceito do que é fácil e do que é difícil. Porque aí, se a gente consegue ver, né, de uma outra forma, aí fica mais fácil de entender o que você está colocando. Perfeito, Jane. Eu acho que a gente tem que mudar essa interpretação do que é fácil e o que é difícil. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma coisa mais difícil do que uma pessoa usar uma droga que o deixe psicodependente? É muito difícil. Sabe? É complicado. É doloroso. Né? Mas a pessoa usa. Essa é a porta larga. A porta estreita seria a pessoa seguir o ensinamento de Jesus e pedir ajuda. Né? Tentar lidar com as situações que o levam até aquela porta larga, que na verdade é mais difícil. E qual o nosso papel como seres humanos que vivemos em comunidade? É estender a mão para essas pessoas. E ajudá-los a ver que aquele caminho que eles estão seguindo, que eles entendem que seria um caminho de prazer, é um caminho de dor. E o caminho de dor nunca é o mais fácil. Quando a gente vai pela porta larga, a gente escolhe o caminho de dor. Não é? Às vezes para se castigar, às vezes porque acha que não é merecedor da bondade de Deus, por uma série de razões. Mas eu falo para vocês, vamos pela porta estreita. Ela é mais fácil. Eu precisei de séculos para entender isso, por isso que eu estou tão feliz de falar isso para vocês. Né? Vamos pela porta estreita. Você está no mudo, Jane? Alguma pergunta mais? Pelo que vejo, as duas portas levam para fora do paraíso. E pergunta, quanto mais perfeito para o paraíso, maior é a porta da rua? O paraíso é onde a gente se sente bem. Se eu estou me sentindo bem hoje, aqui com vocês, esse é o paraíso para mim. É onde eu estou feliz. Esse é o paraíso. Se eu passar 2 dias com anjinhos tocando harpa em cima de uma nuvem, eu pulo da nuvem, porque eu não vou dar conta. Esse é o paraíso descrito. Mas o paraíso real é o lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz, que eu me sinto em paz. E esse paraíso pode ser aqui, agora,
com todos vocês. Hoje, nesse momento, eu estou me sentindo no paraíso. Tá? Então, eu não quero porta da rua desse paraíso, porque é o paraíso que eu escolhi, que eu construí. Né? Daqui a pouco eu vou abrir uma porta para passar para outro paraíso que vai ser o próximo momento que eu vou viver. E cada porta que eu abro pode ser uma porta de luz. E eu vou trabalhar para isso. E peço que vocês também trabalhem. Respondi. Seu apoio queria falar. Vamos lá? Marcela? Eu acho que você falou lá no começo, desculpa voltar, mas ficou um pontinho aqui. Você disse que fizeram a pergunta se a gente consegue, no meio do caminho, mudar. Aí eu queria saber, assim, pelo que eu estou entendendo, a porta, ela não é o nosso objetivo. O objetivo inicial e transitório, ela é o nosso objetivo final. Então, tudo que eu vou fazer para poder chegar até a porta, que é, entre aspas, o que importa de verdade, porque é ali que eu vou ter meus aprendizados, meus conhecimentos. Quando eu chegar na porta, eu já vou estar mais leve, né? Mais leve, no sentido de já ter angariado os aprendizados. Então, eu vou pela porta, eu vou pelo caminho mais confortável, que seria o caminho mais largo, né? Onde eu não preciso me apertar, onde eu não preciso me sentir sufocada. No meio desse caminho, eu percebo que algo está acontecendo. Neste momento, eu percebo que algo está acontecendo de bom para mim, né? Que algo está transformando em mim, que a gente sente quando algo novo está se aproximando, a gente está aprendendo, a gente percebe, ou teoricamente deveríamos perceber, não sei. Neste momento, eu estou fazendo a transição de caminho, do caminho para a porta larga para o caminho para a porta mais estreita. Neste momento em que eu começo a como é que eu posso dizer? Não sei, vou usar as palavras que eu estou conseguindo estranhar os meus hábitos. Eu começo a pensar, mas isso não me satisfaz mais. Neste momento, eu estaria na transição dos caminhos, da porta larga para apertada, para qual seja melhor, porque fiquei um pouco assim, se você respondeu, mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre se a gente consegue, porque talvez voltar seria mais difícil. Voltar não é o ideal, né? O ideal é da onde eu estou, eu continuar, e aí fazer essa transição. Você compreende? Uhum. Eu tenho um ditado sul-americano que eu gosto muito, que fala: caminhante não há caminho, faz-se o caminho andar. Tá? A gente usa as alegorias da porta larga e da porta estreita como alegoria. Mas o que nós estamos falando é o caminho que cada um trilha. O caminho largo é aquele caminho com tudo que você já conhece, que você aprendeu até então. O caminho estreito são os novos aprendizados que estão chegando para você de acordo com as leis de Deus. Então você está certa quando você diz que você segue pelo caminho largo, em determinado momento você vai ver que ele vai se estreitar. Ele vai se estreitar porque te é ofertado um conhecimento, uma oportunidade de desenvolver um conhecimento, que você vai trilhar um novo caminho a partir dali. E é justamente quando você percebe que o que você fazia até então não te atende mais, não te satisfaz mais, não te deixa mais em paz, em harmonia. Então, nesse momento, você vai começar a trilhar um outro caminho. Porque como todo caminho novo, ele é estreito, porque ele não existe ainda. A partir daí, você vai trilhar e ele vai começar a se alargar, porque já vai ser conhecido o seu. Tá? Você nunca vai ter essa porta. Essa porta é você. É o seu interior se desenvolvendo com o conhecimento que chega até você e que você constrói com ele. Então, todos nós passamos pelo caminho largo. Todas as escolhas novas que nós fazemos de acordo com os ensinamentos de Jesus é a porta estreita. Por quê? É a evolução desse caminho que nós estamos.
E nós todos os dias, evoluímos e alcançamos o caminho estreito, a porta estreita, que é o aprendizado. Olha que legal. Né? Não tem culpa, não tem castigo, é aprendizado, gente. É aprendizado, é coisa boa. Vamos seguir os caminhos que Deus nos dá da melhor forma possível. Respondi, Marcela. Respondeu. Posso só falar mais uma coisa? Claro. Pode? Pode. Não sei se para todo mundo é importante, mas para mim parece bem importante lembrar que no momento em que eu me encontro nessa transição, que eu percebo, eu não tenho que me colocar no papel de vítima ou me acusar de ter sido ignorante até aqui. Eu tenho simplesmente que valorizar tudo que eu passei para chegar até aqui. Para eu poder reconhecer essa transição, eu tive que passar por tudo que eu passei, eu tive que ser quem eu fui. Para que eu seja um novo, eu precisei passar pelo antigo, pelo velho. Então, a impressão que eu tenho é que, para muitos, ou até para mim mesma, é que quando eu despertasse para essa transição, eu me sentiria culpada, me sentiria a última das pessoas, né? E talvez eu desse uma boa desvalorizada em tudo que eu passei até aqui, como, por exemplo, nossa, que horrível, por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque agora, oh meu Deus, e todos os chicotados seriam dados nas costas e tal. Então, eu acredito que seja muito, muito importante eu aprender a valorizar tudo que eu sou hoje, né? Para eu poder conseguir enxergar esse próximo passo, essa próxima porta como algo bom. Porque foi como eu disse no começo, Jesus disse que ele é a porta. E se eu considero que Jesus é algo bom, não tem por que eu achar que a porta é algo ruim, sendo que ele é minha ponta de salvação, sendo que ele é meu amigo. E se eu me guio por ele, tudo que vem dele só pode ser bom, né? Eu acredito. Você acabou de passar pela porta estreita. É esse o espírito, gente. Viver bem e viver o bem. Usar essa energia nossa para isso sempre, o tempo inteiro. Mais alguma pergunta? A Cláudia, ela perguntou, aprendizado consolidado também faz parte do entendimento de porta estreita? Aprendizado consolidado, sim. Aprendizado engessado, não. A porta estreita, ela comporta sempre novos aprendizados. Porque nós somos diferentes a cada dia. Respondi? Para mim, respondeu. Não sei para a Cláudia. Qualquer coisa, Cláudia fala. Vamos lá. Outra pergunta. Posso dizer que quanto mais tenho bagagens não tão boas, mais eu preciso de porta larga para conseguir passar? E, ao contrário, me despojando dessas mazelas, eu irei precisar de portas estreitas para passar? Você vai ter a porta necessária para você passar no momento em que você estiver vivendo. Tá? Quando você se despoja, você deixa muita coisa que pode ser útil para você no seu desenvolvimento. Eu estou mais para o que Marcela falou. Agradecer o aprendizado até agora e dizer, eu estou diferente, eu vou seguir. Mas muitas vezes quando a gente fala despojar, a gente fala esquecer quem a gente é, esquecer quem a gente foi e o que a gente fez. A gente é tudo o que a gente fez. A gente agradece a todas as experiências que a gente teve, mesmo as dolorosas. E isso vai nos ajudar a passar pelas portas, tanto estreita como larga. Tá? Nós somos tudo o que nós somos. Então, eu entendi o que ela disse quando falou despojar, é deixar aquilo que não precisa mais. Mas eu fiz questão de trazer que nós somos tudo o que nós já fomos, porque muitas pessoas entendem que ao passar pela porta estreita, elas vão deixar para trás tudo que elas viveram. Mas não. Você vai passar pela porta estreita com tudo que você viveu, porque tudo que você viveu te fez chegar até ali. Se não fosse isso, você não passaria pela porta. Tá? Então vamos valorizar o que nós vivemos. Nós já fomos muito mais selvagens do que nós somos agora.
E nós seremos muito melhores das próximas vezes que a gente vier à Terra. Mas nós estamos na nossa jornada. Vamos aproveitar cada minuto dela. Vamos viver isso com muito agradecimento, com muita felicidade. Tá? Se não fosse uma pandemia, a gente não tinha descoberto a internet para nos reunirmos, não é mesmo? E outras coisas mais. Tudo que está aqui, tudo que está na matéria, é para nos ajudar. Vamos aproveitar. Última pergunta. A Maria Clara falou: entendi que a porta estreita é a mais fácil porque não nos deixa sequelas, pois estaremos com a consciência tranquila, pois teremos agido conforme os ensinamentos de Jesus. E a porta larga, podemos agir por impulsos e de forma não cristã. E como fomos criados para agir como cristãos, e quando não o fazemos, sentimos culpa, remorsos, tristezas. Seria isso? Clara, eu concordo com você até quase o final. Né? Quando você fala assim, e como somos criados para agir como cristãos, e quando não o fazemos, sentiremos culpa, remorsos, tristezas. Né? Eu entendo que quando nós não fazemos, o que nós devemos fazer é uma reavaliação. Fazer uma reavaliação e fazer diferente. Porque se a gente fosse segurar na culpa, no remorso e na tristeza, a gente não sai da porta larga. Por isso que ela é tão difícil. Que a porta larga, ela comporta que a gente traga tudo isso. As culpas, as tristezas, os remorsos. E nós, como os filhos de Deus, nós não precisamos mais disso. Há 2020 anos, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Por muito tempo, eu achei que isso fosse uma simbologia para dizer assim que nós somos eternos devedores de Cristo, né? Para nos subjulgar. Mas hoje eu vejo isso como extremamente libertador. Jesus morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados significa que nós não precisamos ficar agarrados e concentrados na dor. As portas sempre vão estar abertas para nós. Os ensinamentos de Jesus nos ensinaram a seguir em frente. Seguir em frente e seguir em direção à luz do Pai. Então, a porta estreita é aquela em que Jesus nos dá a mão e nos conduz. Nós podemos deixar todo o restante para trás, todos os nossos pecados, sabe? Eles nos serviram para nos ajudar a chegar até ali. Nós agradecemos, aprendemos e continuamos. Tá? Quando Jesus nos salva dos nossos pecados, Ele nos liberta para a gente continuar caminhando, para a gente seguir, para a gente fazer o nosso caminho. E como a Clara falou, se nós fazemos os nossos caminhos nos ensinamentos de Jesus, nós seguimos com Ele, porque nós somos parte da criação. E como parte da criação, nós somos livres. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Posso encerrar? Bom, eu pedi a Anne e ao Léo que fizessem a oração final, para me despedir de vocês. Mas antes eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu fico muito feliz na minha vaidade, que eu também sou vaidoso, de poder dizer para vocês que a porta estreita cabe a todos nós. Somos todos filhos de Deus, sabe? E a gente não precisa mais da porta larga. Se a gente quiser, ela está lá à disposição. Mas nós já sabemos, nós já temos capacidade de seguir pela porta estreita, que é a porta mais fácil. É aquela em que Deus nos dá a mão por meio de Jesus para que nós possamos caminhar e seguir. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela troca que vocês me possibilitaram e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu espero que a gente continue a nossa caminhada.
Aí eu peço a gentileza da Anne e do Léo fazerem a oração final para a gente. Senhor Jesus, querido mestre, queremos agradecer por essa noite de aprendizados, por mais uma vez poder sentir o teu amor a nos cercar, a nos rodear, a nos proteger, seja ele através das ações dos nossos amigos, seja através das palavras do palestrante dessa noite, onde confirma, Senhor Jesus, o teu amor por todos nós dessa humanidade, pela tua paciência em nos esperar, em nos ensinar a aprender cada dia mais com teu exemplo e com teus ensinamentos. Que possamos nesta noite, mestre, compreender um pouco mais do que nos espera em nosso caminho de evolução. E que o Senhor continue nos amparando e nos protegendo sempre, mestre. Que assim seja. Que assim seja. Mestre Jesus, és a porta, na medida certa, de tudo aquilo que precisamos para vencer e para seguir a nossa jornada. És a porta que o nosso coração escolheu essa noite abrir. Aberta está, e do outro lado está o Senhor. Mestre Jesus, que possamos adentrar sempre a esta porta para nos encontrar com tudo aquilo que nos faz, com tudo aquilo que nós somos compostos, porque és o amor na personalidade maior. E como filhos de um pai que ama infinitamente os seus filhos, é de amor que vamos sempre viver. És estreita, não, és a medida certa daquilo que nós precisamos. Que as reflexões dessa noite nos conduzam sempre à porta certa. Que o seu amor nos guie em nossa jornada, no nosso caminhar e naquilo que nós, Mestre Jesus, construímos desde agora com os seus ensinamentos. Gratos somos pela sua presença, onde quer que nós escolhemos ficar. Assim sendo, Mestre Jesus, gratos somos por tantas oportunidades que o Senhor nos proporciona. Que essa noite refazedora nos recoloque onde precisamos estar e que no amanhecer, no raiar do sol de amanhã, possamos nós nos depararmos com o melhor que já existe dentro de cada um de nós. Esteja conosco, Mestre Jesus. Maria, nossa mãe, nos ampare com todo o seu amor, hoje e sempre. Que assim seja.